Evangelho segundo São João, capítulo 14, do verso 21 ao verso 24, assim diz o texto sagrado: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Senhor, mais uma vez em tua santa presença, queremos, ó Pai, agradecer por termos o teu Espírito, que nos dá, ó Pai, que condições de poder entender a tua bendita palavra, iluminando, ó Pai, as nossas mentes. Eu suplico que ele nos dê agora o discernimento, para que aqueles que ouviram a tua palavra possa discernir o que vem da tua parte e reter no coração somente o que é do Senhor. A mim eu suplico que tu me usa como instrumento teu, para que eu possa, Pai querido, ser um profeta, ser um instrumento, um vaso de barro, para falar em teu nome. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos? No capítulo anterior, no contexto aqui anterior, Jesus, ele havia falado aos seus discípulos que ele não estaria mais fisicamente com eles. Jesus anunciou a sua partida, a sua morte, e que essa presença física, essa presença com os discípulos, estando com eles, já não iria mais ocorrer. Jesus fala isso em João capítulo 13, do verso 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir, e eu vou-lo digo também agora. Em virtude de Jesus ele ter dito isso, os discípulos ainda não tinham uma compreensão acerca da cruz de Cristo, acerca da sua morte. Os discípulos eles ficaram perturbados, os discípulos ficaram angustiados, havia no coração deles uma certa inquietação. Jesus então, conhecendo o coração, a mente dos seus discípulos, ele faz agora esse sermão, o que nós vemos aqui no capítulo 14. O propósito então desse capítulo é confortar o coração dos discípulos, é apaziguar a mente deles, é levá-los a confiar nele, a ter fé nele, a entender que não obstante ele não estar presente com eles fisicamente, eles poderiam confiar na sua presença através do Espírito Santo, o seu poder, o seu auxílio, a sua presença espiritual iria continuar ali com eles. Então esse é o propósito aqui do capítulo 14. Esse capítulo 14, ele pode ser dividido então da seguinte forma: no verso 1, nós vemos aqui Jesus mostrando que a fé pessoal em um Senhor pessoal traz um alívio pessoal. Do verso 2 até o verso 7, Jesus ele mostra que o nosso futuro ao longo prazo está garantido. Do verso 8 até o verso 11, Jesus ele mostra que a mão soberana de Deus está em operação na vida de cada cristão. Do verso 12 ao verso 14, Jesus ele mostra que Deus responde à oração quando oramos em nome de Jesus e para a glória do Pai. E do verso 15 ao verso 17, nós vemos que não estamos desamparados, foi nos concedido um Consolador que habita conosco. Do verso 18 ao verso 24, Jesus mostra que nós estamos irremediavelmente ligados a Cristo através da obediência a Ele. E por fim, no verso 26 ao verso 27,
a nossa mente e alma é amparada por Deus. Como do verso 18 ao verso 24, mostra que nós estamos irremediamente ligados a Cristo através da obediência, por ser um texto que nós temos condições aqui de aproveitar muito, através do que ele possa aqui nos dar, lições que nos damos, eu dividi ele em duas partes. Foi o que nós pregamos na semana passada, e agora continuando aqui do verso 21 ao verso 24. Vamos então no verso 21. Ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Nós vemos aqui que Jesus, ele nos ensina que o amor no qual nós devemos ter por ele, não deve ser um amor somente teórico, não deve ser um amor somente através do conhecimento. O que Jesus ele mostra aqui, a partir do verso 21, é que nós, ao amarmos a ele, devemos ter um amor prático, um amor no qual deve ser vivenciado, um amor no qual deve ser demonstrado através da nossa obediência, através do nosso comportamento. Jesus, então, ele dá aqui duas evidências, duas demonstrações que devem ocorrer em nossa vida quando nós amamos a ele. Então ele diz no verso 21, aquele que me ama tem os meus mandamentos. Isso demonstra a questão de conhecer, de buscar então a palavra de Deus. Tem os meus mandamentos, mas ele mostra que não basta nós termos um conhecimento teórico, não basta nós termos um conhecimento intelectual, não basta nós decorarmos os versículos. Ele mostra aqui que nós demonstramos que amamos a ele quando temos os seus mandamentos e também o guardamos. Guardar os mandamentos de Deus tem um sentido aqui de praticar, de vivenciar, de colocar na nossa vida, no nosso dia a dia, o que nós temos aprendido. Então, Jesus ele mostra que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O amor no qual é verdadeiro, o amor no qual nós devemos ter para com Deus, é um amor no qual nos leva a conhecermos a palavra de Deus e também praticá-la. É interessante nós entendermos que o homem natural, a pessoa não regenerada, a pessoa que não passou por um processo de novo nascimento, a pessoa que ainda não entregou sua vida a Cristo, essa pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não tem condições nem de ter os mandamentos de Deus e nem também de poder obedecê-lo. João, capítulo 14, o verso 16 e o verso 17 diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. O verdadeiro amor por Deus, ele é demonstrado através da obediência, e a obediência, ela só é possível, ou seja, praticar a palavra de Deus, obedecer os mandamentos de Deus, como resultado de um coração obediente a dele, só é possível através do Espírito Santo em nossas vidas, dessa atuação do Espírito Santo no coração de pessoas regeneradas por ele. Somente quem tem um novo coração, somente quem foi regenerado, somente quem tem o Espírito Santo, tem essa condição de tanto conhecer a Deus, como guardar ou praticar a palavra de Deus. Efésios, capítulo 2, o verso 10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. A obediência é a marca de quem verdadeiramente ama a Jesus. Somente essa pessoa que fora regenerada, somente essa pessoa que tem uma nova natureza, somente essa pessoa que não tem mais um coração de pedra, mas um coração de carne, somente essa pessoa que agora é o templo do Espírito Santo,
ela é capaz de conhecer e também obedecer. Isso é resultado, é consequência do derramamento do Espírito Santo em nossos corações. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Este amor que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo é que nos leva a nós obedecermos a Ele. Romanos capítulo 5, o verso 5 diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então no verso 21, Jesus ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O amor no qual Deus ele espera que nós tenhamos por Ele, deve ser um amor prático, um amor que evidencia através da obediência, através do nosso comportamento, através do nosso estilo de vida, através de uma vida santa e comprometida com Ele. E somente uma pessoa regenerada, somente uma pessoa no qual tem o Espírito Santo, que ela consegue tanto conhecer a Deus, como também praticar. Porque isso não é através da nossa força, não é através do esforço humano, mas pela atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso que essa obediência é a marca de quem verdadeiramente ama a Jesus. Ele continua: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. Existe um ensinamento errado, um ensinamento que é contrário às Escrituras Sagradas, que por vezes norteia muitas pessoas, principalmente aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não andam com Deus, aqueles que não foram regenerados, mas eles dizem ter Deus, e por terem um ensinamento, um conceito errado, eles alegam que Deus ele ama a todos indiscriminadamente. Esse texto aqui, ele corrige esse ensino. Esse texto aqui, ele corrige esse falso ensino, no qual diz que Deus ele ama a todas as pessoas indiscriminadamente. Aqui Jesus ele mostra que aquele que me ama, esse será amado de meu Pai. Deus ele não ama a todas as pessoas indiscriminadamente, mas ele ama somente àqueles que amam a Jesus Cristo. Há pessoas que justificam as suas vidas dissolutas, as suas vidas em pecado, as suas vidas em desobediência a Deus, tendo como base esse ensino errado, em que Deus ele ama a todos indiscriminadamente. E tendo como base esse ensino errado, e para justificar os seus pecados, essas pessoas elas afirmam assim: a Deus ele me ama, e por ele me amar, eu posso viver uma vida fazendo o que me agrada, o que eu gosto, ainda que seja contrário às Escrituras Sagradas, mas por Deus ele me amar, eu não serei condenado. Por Deus ele me amar, eu posso então viver uma vida em pecado, e o amor de Deus jamais me lançará ao inferno, jamais eu serei condenado. Então, pessoas dissolutas, pessoas que não têm a Deus, elas justificam então a sua vida dissoluta por terem um ensino errado, mostrando que Deus ele ama a todos indiscriminadamente. Esse texto aqui, essas palavras do Senhor Jesus, ela corrige então esse erro, esse ensinamento falso, esse ensinamento espúrio, no qual ele mostra aqui, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, somente aquele que ama a Jesus Cristo, esse sim, ele será amado de meu Pai. Muitos irão perecer por terem rejeitado o amor de Deus. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 8 ao verso 12, ele diz assim:
E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então muitos irão perecerem, porque eles não quiseram receber o amor de Deus para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Os judeus, eles não quiseram receber o amor de Deus. 1 João, capítulo 11, João 1, verso 11, Deus. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 11 e 12 diz: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Jesus, ele é a própria encarnação do amor de Deus. E Jesus, ele veio para os judeus, mas os judeus, eles não quiseram receber o amor de Deus. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Jesus, ele veio como manifestação do amor de Deus, mas os judeus não receberam. Eles não abriram o seu coração para receberem a Jesus Cristo. Por eles então rejeitarem o amor de Deus, o amor de Deus não pode ser manifesto no coração deles. Outro exemplo que nós temos é a do jovem rico, no qual ele rejeitou o amor de Deus. Por mais que Jesus o amou, ele deu as costas a Jesus. Marcos, capítulo 10, do verso 17 ao verso 22, ele diz: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele, e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. E sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isto guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Jesus o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, mais um exemplo de alguém que rejeitou o amor de Jesus Cristo. Por mais que Deus o amou, ele virou as costas, ele não quis ser amado por Deus. Veja bem, o Deus de amor também é um Deus justo, e por Deus ele ser justo, o seu amor, ele só é manifesto naqueles que querem ser amados por ele. E essas pessoas demonstram que querem ser amados por ele ao guardarem e terem os seus mandamentos. Na verdade, a pessoa que não quer ser amado por Deus, de rejeitar o amor de Deus, de dar as costas para Jesus Cristo, eles estão mostrando, através do seu comportamento, que eles não querem a Deus. Veja aqui um contraste. João, capítulo 3, o verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele amou o mundo a ponto de dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê pudesse ter a vida eterna. Mas há pessoas que rejeitam o amor de Deus. Em contraste com João 3,16, nós temos 1 João 2,3, onde diz: qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai.
mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Deus, ele amou o mundo inteiro, a ponto de dar a Jesus, mas as pessoas viraram as costas. Há pessoas que viram as costas para Jesus Cristo, há pessoas que rejeitam o amor de Deus, há pessoas que, através das suas atitudes, do seu comportamento, estão mostrando que não querem receber o amor de Deus, e eles então negam a Deus ao negarem a Jesus Cristo. A esses que negam a Jesus Cristo, que rejeitam obedecer a Deus, que rejeitam o próprio favor de Deus em Jesus Cristo, eles não querem ser amados por Deus. Por eles não quererem ser amados por Deus, por rejeitarem a Deus, o amor de Deus não alcança a eles. É isso que está dizendo aqui no verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. Aquele que ama a Jesus Cristo, esse sim será amado pelo Pai. Mas aqueles que rejeitam a Jesus Cristo, aqueles que não querem ser amados por Deus através de Jesus Cristo, a esses não podem receber o amor de Deus. Esse é o ensino errado, no qual afirmo que Deus ama a todos indiscriminadamente, e por Deus amar a todos indiscriminadamente, a pessoa pode viver uma vida dissoluta, pode viver uma vida em pecado, e por fim não será condenado, visto que Deus o ama. Esse é um ensino errado, contrário às Escrituras Sagradas. Na verdade, pessoas que rejeitam a Jesus estão rejeitando a Deus. São pessoas que não querem ser amados por Deus, e por elas não quererem ser amados por Deus, ele não pode manifestar o amor deles nessas pessoas. É o que Jesus fala aqui. E aquele que me ama, este será amado de meu Pai. Somente aqueles que amam a Jesus Cristo, esses recebem o amor de Deus. Só quem ama a Cristo será amado pelo Pai. João, capítulo 16, o verso 27. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes, e crestes que saí de Deus. João, capítulo 16, o verso 27. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes. Porque nós amamos a Jesus Cristo, por isso Deus então nos ama. Pessoas que rejeitam a Jesus Cristo, viram as costas para Jesus, elas estão automaticamente rejeitando o amor de Deus. Continuando o verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Me manifestarei a ele. Quando Jesus ele fala aqui, me manifestarei a ele. Aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei. Eu pulei aqui essa parte. E eu o amarei. E eu amarei, o que Jesus está mostrando aqui, que é junto com o Pai, Jesus também vai amar aqueles que o amam. Eu o amarei. Assim como o Pai vai amar aqueles que amam Jesus Cristo, esses também serão alvos do amor de Jesus Cristo. E eu o amarei. Efésios 5:25 diz: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Junto com o Pai, Jesus também vai amar a igreja, quando nós amamos a Ele. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei. Agora sim, o final do verso 21. E me manifestarei a Ele. E manifestarei a Ele, o sentido aqui é que Jesus, Ele vai deixar-se ser conhecido. Jesus, Ele vai se revelar a essa pessoa que ama Ele, e demonstra que o ama
através de ter os seus mandamentos e os guardar e os praticar. A essas pessoas, Jesus então vai se revelar a ele. E ao Jesus se revelar a ele, se manifestar a ele, Jesus vai levar essa pessoa a conhecer a Deus. Visto que nós só podemos conhecer a Deus através de Jesus Cristo. Só a quem Jesus se manifestar, só a quem Jesus se revelar, somente a essas pessoas poderão conhecer o Pai. Não há como nós conhecermos o Pai, a não ser através de Jesus Cristo. Então, quando Jesus se manifesta a nós, nós então, em Jesus Cristo, e tão somente através de Jesus Cristo, nós podemos conhecer o Pai. Quando Jesus ele diz aqui no final do verso 21, me manifestarei a Ele, é como Jesus estivesse dizendo, eu vou me deixar ser conhecido, para que através de mim, possam conhecer o Pai. Só podemos conhecer o Pai através de Jesus Cristo. João, capítulo 1, verso 18, ele diz, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Mateus, capítulo 11, o verso 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém vai conhecer o Pai a não ser a quem Jesus quiser revelar. Então, no final do verso 21, onde Jesus ele diz, me manifestarei a Ele, Jesus vai se deixar ser conhecido, para que em Jesus Cristo possamos conhecer o Pai. Verso 22, disse-lhe Judas, não o Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Como no final do verso 21, Jesus, ele diz que me manifestarei a ele. Então Judas, ele faz aqui uma pergunta, né? Disse-lhe Judas. E interessante que João, ele quer deixar bem claro que esse Judas a quem está fazendo essa pergunta, não é Judas o Iscariotes, mas esse aqui é o Judas, o irmão, aliás, o Judas, o irmão de Tiago. Lucas, capítulo 6, o verso 16 diz, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Por mais que fosse que Judas que fizesse essa pergunta, entendemos que ele fez aqui essa pergunta em nome de todos os discípulos. Esse Judas aqui, não Iscariotes, mas Judas, o irmão de Tiago. Esse Judas aqui, o irmão de Tiago, ele também era conhecido como Lebeu, ou então Tadeu. Mateus capítulo 10, o verso 3 diz, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Então é esse Judas, irmão de Tiago, conhecido também como Tadeu, ou então Lebeu. Esse Judas, quando ele faz essa pergunta aqui a Jesus, como é que o Senhor há de se manifestar? Né? Ele diz aqui, disse-lhe Judas Iscariotes, Senhor, de onde vem que hás de se manifestar a nós e não ao mundo? Judas, ele estava supondo que Jesus estivesse falando do seu retorno fisicamente, no qual ele iria estabelecer o seu reino. Foi uma conjuntura errada da parte aqui de Judas. Jesus não estava se referindo ao seu retorno físico, Jesus não estava se referindo aqui à implantação do seu reino. Jesus estava falando que iria voltar a se manifestar a ele através do seu Espírito, algo que ele falou aqui já anteriormente, mas por uma conjuntura da parte de Judas errada, ele pensou que Jesus estava falando do seu retorno para estabelecer ali o seu reino.
o seu domínio sobre toda a humanidade. Afinal, Jesus, ele era o Salvador do mundo, e essa concepção então de Judas seria: já que o Senhor é o Salvador do mundo, e o Senhor vai retornar fisicamente, como é que o Senhor vai se manifestar só a nós e não ao mundo? Como é que o Senhor vai implantar aqui o seu domínio, o seu império? Como que todas as nações serão sujeitas a ti no seu retorno físico? Mas como isso vai acontecer, visto que o Senhor não vai se manifestar à humanidade e vai se manifestar somente a nós? Afinal, Jesus, ele era o Salvador do mundo. Essa era a concepção então de Judas. Olha João capítulo 4, verso 42. Eles diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente Cristo, o Salvador do mundo. Então, essa concepção errada de Judas, esse entendimento errado, foi em virtude dele não conhecer as Escrituras. Jesus não estava falando aqui do seu retorno físico, da implantação do seu reino. Jesus está falando dele voltar através do Espírito Santo. E essa foi uma concepção então errada, um julgamento errado por parte de Judas, por ele não conhecer as Escrituras. Mateus capítulo 22, o verso 29 diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então aqui no verso 22, disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que há de se manifestar a nós e não ao mundo? Como assim, Senhor? O Senhor vai vir fisicamente, vai implantar o seu reino, mas vai se manifestar só a nós e não ao mundo? Ele fez uma pergunta sem base, porque ele não tinha claro o entendimento que Jesus não estava falando do seu retorno físico, mas estava falando do seu retorno espiritual. Verso 23, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. Jesus então, respondendo a esse questionamento e falando então do seu retorno, da sua manifestação, ele diz aqui: e disse-lhe, e respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. Estava falando de uma questão espiritual, de fazer morada nele através do seu Espírito. É isso que Jesus então quer que os seus discípulos ali entendam. Agora, esse mesmo texto que nós lemos aqui, o verso 23, vamos ler ele de uma forma negativa. De uma forma positiva seria isso: e Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e faremos para ele, e viremos para ele, e faremos nele morada. Eu vou colocar essa mesma frase de uma forma negativa, para nós termos aqui um entendimento. De uma forma negativa seria assim: Jesus respondeu e disse: se alguém não me ama, não guardará a minha palavra, e meu Pai não o amará, e não viremos para ele, e não faremos nele morada. Em outras palavras, o que Jesus respondeu foi que ele não iria se revelar àqueles que recusam ser amado por ele. O que Jesus está dizendo aqui é que ele não iria se revelar àqueles que se recusassem a obedecê-lo. Jesus, ele se revelou, ele se deixou ser conhecido somente para aqueles que o obedecem, para aqueles que guardam a sua palavra. Somente para esses que Jesus ele se revelou. Verso 23, Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Quem ama, existe aquela conexão entre o amor e a obediência. O amor não deve ser somente teórico, o amor não deve ser somente através do conhecimento intelectual. O amor
não deve ser somente através de decorar versículos bíblicos. O amor é através da prática, da obediência. E somente esses que obedecem serão amados por Deus. Quem se recusa a obedecê-lo, Deus não se manifestará a eles. Quem se recusa a obedecer a Deus, Deus não fará morada nele. Jesus não fará morada nele. Jesus, ele se revelou somente àqueles que o amou e guardaram a sua palavra. João 17, o verso 6: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos destes, e guardaram a tua palavra. Jesus, ele somente se manifestou, somente se deixou ser conhecido e somente revelou o Pai para aqueles que guardaram a sua palavra. João 17, verso 6. Nós vemos que essa daqui é a terceira vez, somente nesse capítulo, nesse sermão aqui de Jesus, onde ele faz essa conexão indivisível, essa conexão que não pode ser separada entre o amor e a obediência. Quem ama a Jesus Cristo o obedece. Quem obedece é porque o ama. João capítulo 14, verso 5, ele diz: se me amais, guardais os meus mandamentos. João 14, verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E aqui no verso 23, novamente, ele diz: e Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O amor no qual nós temos por Deus, ele é reconhecido. Você, pelos frutos, você conhece a árvore. Você sabe quando alguém verdadeiramente ama a Deus através do comportamento, do estilo de vida dessa pessoa. E quando alguém vive em pecado, quando alguém vive sem um compromisso com as Escrituras Sagradas, essa pessoa está demonstrando através das suas atitudes que ela está rejeitando o amor de Deus. E por ela rejeitar o amor de Deus, ela não pode ser amada por Deus. O verso 24: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Verso 24: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Aqui, mais uma vez, nessa declaração do Senhor Jesus, ele enfatiza, mas agora de uma forma negativa, essa conexão indivisível, essa conexão que não pode ser separada entre o amor por ele e a obediência a ele. Jesus não se deixará ser conhecido por aqueles que o rejeitam. Jesus, ele não vai se revelar e não vai revelar também a Deus a essas pessoas que rejeitam a ele. Olha o verso 24: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quem não quer compromisso com Jesus, está declarando pelas suas atitudes que não o ama. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. As próprias atitudes da pessoa, o próprio comportamento, o próprio estilo de vida declara que essa pessoa não ama a Deus, por ela não obedecer a Deus. O verso 24, ele conclui dizendo: ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus aqui, ao afirmar que estava falando da parte do Pai, ele queria dizer que ao rejeitarem a sua mensagem, eles estavam rejeitando a Deus. Quando alguém não quer escutar a palavra do Senhor Jesus Cristo, quando a pessoa rejeita a palavra do Senhor Jesus Cristo, automaticamente
ela está rejeitando a Deus. Jesus, ele diz: essa palavra no qual eu vos digo não é minha, eu estou falando da parte de Deus, é Deus quem fala através de mim, eu falo da parte de Deus. Então, quando alguém rejeita a palavra do Senhor Jesus Cristo, está rejeitando o próprio Deus. A palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. João 17, João verso 7, João capítulo 7, o verso 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. João 7, verso 17. João 8, verso 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não a escutais, porque não sois de Deus. Quando uma pessoa não é de Deus, ela não escuta as palavras de Deus. Quando as pessoas não querem escutar as Escrituras Sagradas, elas estão demonstrando, através da sua rejeição, que elas não querem a Deus. Quem rejeita a Jesus, ela não consegue amar a Deus, e ela também não consegue honrar a Deus. Veja bem, a rejeição que as pessoas têm acerca de Jesus, esse virar as costas a Jesus Cristo, através então deste comportamento, essa pessoa, ela não consegue nem amar a Deus e nem honrar a Deus. João 15, o verso 23, aquele que me odeia, odeia também ao meu Pai. Não há como alguém rejeitar a Jesus Cristo e dizer que ama a Deus. Pelo próprio rejeição a Jesus, rejeição a sua palavra, a pessoa está rejeitando a Deus. João 5, verso 23 diz: para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Não há como alguém dizer que ama a Deus e através então dessa mesma boca proferir que está rejeitando a Jesus Cristo. Então quem rejeita as palavras do Senhor Jesus Cristo está demonstrando que ela rejeita a Deus. Amados, algumas lições que nós podemos aprender então desses versículos são lições preciosas, que é importante nós entendermos que o nosso cristianismo, ele não é um cristianismo caracterizado então pela teoria, somente por nós decorarmos versículos. Não é um cristianismo demonstrado por nós colocarmos uma Bíblia debaixo do braço e vir para a igreja. O cristianismo, ele é caracterizado pelo nosso estilo de vida, pelo nosso comportamento. É por isso que nós entendemos que o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é um estilo de vida, no qual nós baseamos toda a nossa vida em Jesus Cristo, no qual é o nosso Senhor, o nosso Mestre, e nós seguimos então as suas pisadas, o seu ensinamento. E quando nós nos comprometemos a Ele, estamos demonstrando através da nossa sujeição ao senhorio dEle, que na verdade o amamos. E somente a esses que guardam a sua palavra, que praticam a sua palavra, esses são amados de Deus. Quer saber se Deus, Ele te ama? Pergunte para você mesmo, se você tem guardado, praticado a palavra de Deus. Então, lições que tiramos aqui desse texto. Primeiro, amamos a Deus e por isso o obedecemos. A segunda lição, só quem ama a Cristo será amado pelo Pai. A terceira lição, quem rejeita a Jesus não consegue amar a Deus e honrá-lo. E por fim, Jesus não se revela àqueles que se recusam a amá-lo e obedecer. Que Deus nos ajude a nós deixarmos o Espírito Santo atuar em nossas vidas, porque é somente através dele, de sermos cheios do Espírito Santo, que nós podemos conhecer a palavra de Deus
e também obedeceu. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu suplico, ó Pai, que essas verdades que foram agora aqui ensinadas pelo Senhor, nos leve, ó Pai querido, a um compromisso pela Tua bendita palavra, que nós venhamos demonstrar, ó Pai querido, pelo nosso estilo de vida, que nós Te amamos, que nós, ó Pai querido, temos um compromisso com o Senhor, por amarmos a Ti, que o nosso comportamento, a nossa santidade, o nosso caráter, a nossa mudança de vida, possa demonstrar que nós Te amamos, quando nós rejeitamos o pecado, a velha natureza, o velho homem, nos comprometemos com o Senhor. Pai, nos ajuda a vivermos uma vida com prática da Tua palavra. Isso eu oro a Ti, em nome de Jesus, amém.